Bem, na aula de hoje nós vamos estudar alotropia. A alotropia é um fenômeno que se dá a que alguns elementos químicos apresentam a capacidade de formar mais de uma substância simples. Na aula de hoje nós vamos estudar a alotropia apresentada por 4 elementos químicos. A alotropia é referente ao elemento oxigênio, carbono, fósforo e enxofre. Então vamos ler aqui algumas definições e alguns conceitos referentes à alotropia. A alotropia é um termo que vem do grego alos, que quer dizer outro, diferente, e tropos, que maneira, ou seja, maneira diferente, formar substâncias de maneiras diferentes. Então foi uma denominação atribuída por Jöns Jacob Berzelius, conhecido como na química e no mundo científico como Berzelius, ao fenômeno químico em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes, como já foi comentado. As diferentes substâncias formadas são denominadas formas ou variedades alotrópicas, ou simplesmente alótropos. Alguns exemplos, como nós vamos ver, é o que o oxigênio ele forma o gás oxigênio e o ozônio gás este que é responsável por filtrar, vamos dizer assim, os raios ultravioletas que atingem o nosso planeta e dessa forma deixando o nosso planeta menos aquecido. E já o oxigênio, todos nós sabemos que é um gás vital para a nossa sobrevivência. Então, as variedades alotrópicas de um mesmo elemento diferem entre si quanto à atomicidade, número de átomos que forma cada molécula, ou quanto o arranjo cristalino dos átomos no espaço. Essas substâncias que vão ser formadas de formas diferentes, né, substâncias simples diferentes, elas podem ser tanto diferentes devido à quantidade de átomos que tem nessas substâncias diferentes, como no caso do ozônio e do gás oxigênio. O ozônio tem 2 oxigênios, ou tem 3 oxigênios, e o gás oxigênio tem 2 oxigênios, e também devido à forma que os átomos se arranjam no espaço, como nós vamos ver para o carbono, por exemplo, nós temos o carbono grafite, o carbono diamante, e vamos ver que eles se organizam de forma diferente no espaço. Temos os fullerenes, os nanotubos de carbonos, enfim, vamos ver mais à frente. Que a alotropia está associada tanto a substâncias simples formadas a partir do mesmo elemento químico, a partir do número de átomos que vai formar aquela substância, como eu falei no caso do ozônio, que tem 3 oxigênios, e o gás oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênio. Então aí a alotropia se caracteriza pela diferença do número de átomos que formam essas duas substâncias. E também devido à forma, como que aqueles átomos estão rearranjados no espaço, que é o caso do carbono, do fósforo, do carbono e do enxofre. Ao falar das formas alotrópicas dos elementos, desconsideramos a forma amorfa, em que os átomos se agrupam sem um rearranjo cristalino definido. Isso ocorre com o carvão, o fósforo e o enxofre. Forma amorfa é quando o meu material ele não tem uma forma definida. Os átomos estão ali totalmente aleatórios, não tem uma estrutura ordenada, não tem uma estrutura bem organizada. Como o próprio texto fala, o caso do carvão, temos também estrutura amorfa para o fósforo, para o enxofre. O vidro também, ele apresenta forma amorfa, alguns tipos de vidros, né, nem todos. Alguns silicatos, forma amorfa também. É interessante observar que, quando uma substância simples apresenta alotropia, uma das formas alotrópicas sempre é mais estável que a outra. A forma mais instável, mais energética, tende a se transformar espontaneamente na forma mais estável, num processo que ocorre com liberação de energia. Desse texto, eu posso destacar para vocês que tudo na natureza busca-se o menor nível energético. Então, se eu tenho uma substância que ela é mais instável, ou seja, que ela tem mais energia, ela tende a se transformar espontaneamente
em uma substância que tem um menor nível energético. Geralmente essa substância está mais ordenada. Ela está mais, como é que eu posso falar? Ela está com um nível energético menor. Ordenada nem tanto, mas ela está com um nível energético menor. Pois a natureza sempre busca o menor nível energético e a máxima desordem. Isso são processos espontâneos que a natureza ela procura buscar de forma espontânea, como já foi mencionado. Os elementos que apresentam alotropia e que não serão estudados agora são arsênio, selênio, estanho, cério e polônio, como vocês podem ver aí. Por quê? Porque são elementos que não são tão exigidos em vestibulares, que não são exemplos tão simples de falar para vocês, e que nos livros textos do ensino médio eles só citam, mas não exemplificam. O que nós vamos ver, como já foi falado no início, é carbono, enxofre, oxigênio, carbono, enxofre, oxigênio e fósforo. E não se preocupem que se vocês quiserem aprender mais, fazendo um curso de química, ou então depois em outros momentos, a gente pode conversar sobre as formas alotrópicas desses outros elementos, mas que vocês não encontram em livros, textos de ensino médio, deixando isso bem claro. Isso aqui é algo além, para quem quiser se aprofundar mais. Ou então podem também já começar pesquisando na internet para matar essa curiosidade. Então, para começar, vamos falar do oxigênio, os alótropos de oxigênio. O oxigênio ele possui duas formas alotrópicas que diferem quanto à atomicidade, ou seja, o número de átomos do elemento químico oxigênio que há em cada molécula. Aqui na esquerda nós temos o oxigênio, o gás oxigênio, composto por dois átomos de oxigênio, e aqui na direita temos o gás ozônio, composto por 3 átomos de oxigênio. O gás oxigênio O2 e o gás ozônio O3. Então vamos ver as características de cada um. O gás oxigênio é uma molécula diatômica, conhecido como gás oxigênio, inodoro, indispensável à vida. Já o gás ozônio é uma molécula triatômica, tem um cheiro desagradável e é altamente bactericida. Outras características são: o gás oxigênio tem uma densidade de 1,14 gramas por centímetro cúbico a menos 183 graus Celsius, menos 218,4 graus Celsius o ponto de fusão, o ponto de ebulição dele menos 182,8 graus Celsius, e é mais estável do que o gás ozônio, que é menos estável, e aqui estão as suas características correspondentes, só vocês verificarem na tabela, o valor, no caso, o valor da densidade, da fusão e da ebulição. E lembrando-se que essa condição de estabilidade foi medida a 25 graus Celsius e 1 atm, em condições ambientes. Vamos ver agora os alótropos do carbono, que é um que eu dediquei mais tempo e mais exemplos para que vocês possam olhar, pois é o que mais vem sendo estudado nos últimos anos, e nós vamos estudar aqui, vocês vão ver como é bem interessante o fenômeno de alotropia ocorrendo no elemento carbono. O elemento carbono possui duas formas alotrópicas naturais, o carbono grafite e o carbono diamante. Todos dois com essa formulazinha CN, porque esse N representa um número muito grande e indeterminado de átomos de carbono. E, além disso, o carbono também apresenta algumas formas sintéticas, que eles podem ser, algumas estruturas de carbono, estruturas simples, podem ser sintetizadas e gera-se compostos alotrópicos. Os alótropos naturais do carbono diferem entre si quanto ao arranjo cristalino dos átomos no espaço. O carbono grafite, ele é o que nós vemos aí nos lápis, grafites. A sua estrutura é justamente essa, são planos, folhas de hexágonos, carbonos, átomos de carbono ligados formando hexágonos. Então eles vão gerar planos e essa folha interage com essa por interações atômicas que vai ocorrer entre uma folha e outra, certo? Porém, elas não vão estar ligadas diretamente por uma ligação covalente, por exemplo. É só interações entre esses planos, entre essas folhas, interações interatômicas aí. Então vamos ler aqui. A grafita, como já falei,
É por isso que essas folhas, elas por serem assim, elas não estarem ligadas diretamente, que nós veremos que no diamante ela vai estar ligada diretamente. Essas folhas, quando nós escrevemos com grafite no papel, o grafite risca, ou seja, deixa-se um pouquinho do carbono da grafite no papel, justamente por ela ter essa questão de ser mais se esfarelar, vamos dizer assim. É um elemento mais, uma substância mais frágil. Então, a grafita é um sólido cinza escuro, apresenta baixa dureza, como eu falei, ser mais frágil, conduz eletricidade e calor, possui um arranjo cristalino mais estável, portanto menos energético. Os cristais de diamante tendem a se transformar em grafita espontaneamente, embora isso leve milhões de anos para ocorrer. Ou seja, a grafita é a forma mais estável dos alótropos do carbono. Então, até o diamante ele tende a se transformar em grafita com o passar do tempo, né, em milhões de anos, a altas pressões e altas temperaturas, enfim. A grafita possui densidade igual a 2,26 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão de 3.550 graus Celsius e temperatura de ebulição de 4.200 graus Celsius. Na estrutura cristalina, os átomos de carbono formam hexágonos no espaço. As placas de hexágonos são mantidas juntas por forças de atração mútua, ou seja, atrações interatômicas aqui entre esses planos dessas folhas hexagonais formadas por hexágonos de carbono. Então aqui nós podemos ver vamos dizer assim, a grafita rotacionando, né, em 3 dimensões aí, nós podemos ver aqui em cima. E chega um momento que nós conseguimos ver justamente aqui, que elas são planos e não têm uma ligação tridimensional. Agora, aqui nós conseguimos ver que elas são planos e não está ligada por uma ligação covalente desse átomo de carbono para dessa outra folha, né, vamos dizer assim, desse outro plano aqui, onde nós temos esse grafeno, e veremos mais à frente que cada folha dessa daqui representa uma folha de grafeno. Então, o diamante, como vocês podem ver, todos os átomos eles estão ligados por ligações covalentes, ou seja, ele tem uma estrutura tridimensional. Então, o diamante, que esse é tão valorizado, né, para fazer joias, e os diamantes sintéticos estão sendo utilizados para brocas de perfuração de poços de cimento, de poços de petróleo, como no caso do pré-sal, e em rochas, em reservatórios que têm rochas, que apresentam rochas muito duras, utiliza-se o diamante sintético, justamente por ele ter uma dureza elevadíssima e conseguir quebrar essas rochas e assim perfurar o poço de petróleo. Então, o diamante é um sólido incolor, apresenta elevada dureza, não conduz eletricidade nem calor. O diamante é formado na natureza nas camadas mais internas da Terra, em condições de alta pressão e temperatura, é expelido para a crosta terrestre devido aos movimentos geológicos naturais. Sabendo disso, os cientistas começaram a fabricar diamantes sintéticos, modificando a estrutura cristalina da grafita por meio de aparelhos que produzem pressões e temperaturas altíssimas. Hoje, esse processo está tão aperfeiçoado que os diamantes sintéticos, além de serem usados em ponta de brocas, como eu acabei de falar para vocês, pela elevada dureza, já podem ser lapidados para a fabricação de joias. Para vocês verem como a fabricação do diamante em escala sintética, né, já está evoluindo bastante. Porém, os diamantes mais puros e mais belos, mais, vamos dizer assim, cristalinos, com as melhores propriedades para as joias ainda são encontrados na natureza. Por mais que o sintético esteja se aproximando cada vez mais do que a natureza faz, mas a natureza ainda resguarda as suas belezas, suas peculiaridades. Então, o diamante possui densidade de 3,51 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão igual a 3.550 graus Celsius e temperatura de ebulição de 4.200 graus Celsius. Na estrutura cristalina, cada átomo de carbono acha-se ligado tetraedricamente a 4 outros átomos de carbono. É o que eu falei, eles estão ligados de forma tetraédrica, cada átomo desse aqui, tem isso aqui é essa estruturazinha ligada a mais 4. Forma-se um tetraedro, que é uma característica típica dos
elementos tetravalentes que fazem 4 ligações. Então, essa estruturazinha aqui, um carbono no meio ligado a mais 4 carbonos, chama-se de tetraedro. E você pode ver que todos os átomos, como eu falei anteriormente, eles estão ligados uns aos outros por uma ligação covalente. Aqui vocês podem ver ó, que todos eles estão ligados de forma covalente, não tem planos em que esses átomos não estão ligados de forma covalente. Todos os átomos estão ligados de forma covalente um com os outros, todos os átomos de carbono. Aqui eu coloquei um diamante natural, né, sendo aí girando, para vocês verem a beleza que é um diamante. Os fulerenos. Os fulerenos é outro tipo de alótropo do carbono, onde eles foram descobertos na década de 70 por cientistas da Universidade de Sussex, no Reino Unido, durante investigações sobre moléculas existentes na poeira interestelar de estrelas vermelhas gigantes. Na Terra, a substância é obtida pela vaporização de carbono grafita em atmosfera de gás hélio, ou seja, uma atmosfera inerte, e possui densidade inferior à das outras formas alotrópicas do carbono, 1,65 gramas por centímetro cúbico. A densidade relativamente baixa do C60, que é o fulereno, resulta do fato de haver muito espaço vazio em sua estrutura e entre as esferas. Ou seja, a sua densidade é de 1,65 gramas por centímetro cúbico. O nome Buckminster Fullereno é uma homenagem ao arquiteto norte-americano Buckminster Fuller, criador da estrutura geodésica. A estrutura cristalina mostra a forma mais comum, que contém 60 átomos de carbono, disposto de maneira a parecer uma minúscula bola de futebol, com 60 vértices, 30 faces, compostas de 12 pentágonos e 20 hexágonos. Ou seja, o fulereno ele tem esse formato aqui de bola mesmo, como se de uma esfera, e a estrutura mais conhecida dele é a que tem 60 átomos de carbono, ligado aqui de forma hexagonal, como vocês estão vendo. E essa estrutura em forma de bola com 60 átomos de carbono é chamada de fulereno ou Buckminster Fullereno. Aqui é o grafeno, é uma única folha. Se nós compararmos com a grafita que nós estudamos anteriormente, nós vimos que eram várias folhas dessas, uma sobre as outras. Elas não tinham ligações covalentes de uma folha com a outra, apenas interações interatômicas. E aqui uma única folha é o grafeno. Vamos ver aqui como é que se forma comparando o grafeno com a grafita. Aqui ó, é o grafeno, como eu falei a vocês, só uma única folha. Mas se nós empilharmos várias folhas, nós temos o que? Temos a grafita, como acabamos de ver aqui. Vamos ver mais uma vez. Grafeno e agora grafita. Perdão, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Ó, o grafeno aí, bem claro, uma única folha. E se nós empilharmos várias folhas de grafeno, nós obtemos justamente a grafita, como vocês podem ver aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5 folhas, aí para exemplificar como é que é a grafita. É porque aqui está em inglês e aparece grafite. E grafeno em inglês também, mas em português é grafeno. Então, vamos ver algumas características do grafeno. O grafeno, esse material pode ser considerado tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício. Quando de alta qualidade, costuma ser muito forte, leve, quase transparente, um excelente condutor de calor e eletricidade. É o material mais forte já encontrado, constituindo uma folha plana de átomos de carbono densamente compactados em uma grade de 2 dimensões. É um ingrediente para materiais de grafite de outras dimensões, como fulerenos, nanotubos e grafite, ou seja, nanotubos de uma dimensão e grafite em 3 dimensões. E nós podemos ver justamente isso aqui que eu acabei de mencionar para vocês. O grafeno ele é muito forte, é um excelente condutor de eletricidade, excelente condutor de calor, quase transparente, leve, muito forte, enfim, ele tem características bem interessantes, e a partir dele você pode gerar outros alótropos de carbono, como por exemplo os nanotubos, o grafite, os fulerenos.
É como você imagine um Lego, aqueles joguinhos de montar pecinhas e pecinhas. Então o grafeno seria a peça fundamental que a partir dela você consegue fazer as demais. Então, basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, com a diferença de que possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. Na prática, o grafeno é o material mais forte, mais leve e mais fino, espessura de um átomo, porque vocês podem ver que ele tem a espessura de um átomo, é uma folha plana de átomos, né? De átomos de carbono que existe. Para se ter ideia, 3 milhões de camadas de grafeno, preste atenção, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm a altura de 1 milímetro. A espessura do grafeno, de uma folha de grafeno, é razoável considerar que ela é da ordem de 0,34 nanômetros. Aqui são mais curiosidades. E também, só para falar da importância de como o grafeno, nanotubos de carbono, que é o que nós vamos ver mais à frente, foi tão estudado e é tão importante que em 2010 foi, vamos dizer assim, congratulado, foi homenageado com o Prêmio Nobel de Física para os cientistas André Jain, Konstantin Novolezov, esses pesquisadores da Universidade de Manchester, por experiências inovadoras em relação ao grafeno. Agora vamos estudar os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono, ou carbon nanotubes em inglês, são alótropos de carbono com uma nanoestrutura cilíndrica. Os nanotubos foram construídos com diâmetro de comprimento na proporção de 132 milhões para 1, ou seja, enquanto o comprimento dele é de 132 milhões, a proporção dele é de 132 milhões de comprimento para 1 de largura, vamos dizer assim, ou de altura, como vocês queiram chamar. Então vocês vejam que ele é algo que cresce muito em uma única dimensão, o que é significativamente maior, essas medidas, do que para qualquer outro material já sintetizado na natureza. Esses cilindros de moléculas de carbono possuem propriedades incomuns e que são de altíssimo valor no campo da nanotecnologia, eletrônica, óptica e outros campos tecnológicos da ciência dos materiais. Enfim, aqui nós estamos falando de nanotecnologia, o que todo mundo estuda e todo mundo quer. Então, particularmente devido às suas extraordinárias propriedades de condução, térmica, mecânica e elétrica, os nanotubos de carbono podem ter aplicações que possibilitem inúmeras melhorias nas estruturas dos materiais. Ou seja, aqui é um dos materiais mais estudados e mais promissores e mais aplicados no mundo científico hoje em dia. Desde a catálise, desde painéis solares, deixa eu ver mais o que aqui, a condução de temperatura, condutores de temperatura, semicondutores, condução de luz, enfim, o que você imaginar, os nanotubos de carbono é aplicado, que é em experimentos ópticos, experimentos eletrônicos, enfim. Aqui nós podemos ver algumas animações, né, que são nanotubos de carbono, mostrando a sua flexibilidade, a sua mobilidade também. Aqui, ó, a flexibilidade de um nanotubo de carbono. Ele também pode ser sintetizado. Isso aqui são várias formas de você preparar esses nanotubos. Com multilayer, chama multicamadas, ou um nanotubo dentro do outro. Aqui, isso para você ver como existem vários tipos de alótropos. Aqui na esquerda nós temos o nanoscroll, que é tipo assim, nanoroladeira, vamos dizer. Ó. Você vê que ela como se fosse tipo uma roladeira mesmo, você está enrolando um papel. Já no lado direito nós temos o que? O nanobud, que isso aqui é o que? Um nanobotão, vamos dizer que é um nanotubo com um botãozinho aqui em cima. E tudo isso tem aplicação industrial. Tudo isso aqui, por mais que vocês não... Por exemplo, aqui pode vir um átomo e aqui você pode aprisionar um átomo indesejado em uma reação, por exemplo. Então é uma forma de você capturar, vamos supor, você quer capturar monóxido de carbono de um automóvel. Então o monóxido de carbono vem e ao entrar nesse botão aqui, ele fica preso e não consegue mais sair. Então isso já serve para quê? Para despoluir, né, os gases tóxicos que são e os gases prejudiciais que são produzidos pelos automóveis na combustão do combustível.
Isso aí são algumas aplicações que eu estou falando, mas tem muitas e muitas e muitas e muitas outras aplicações possíveis. Então aqui é simplesmente um resumo do que nós vimos, dos alótropos para o carbono, grafite, diamante, esse BC8 eu não comentei com vocês porque já é bem mais específico, o grafeno, que é uma única folha, os nanotubos e o fulereno. Lembrando que o grafite é como se você tivesse várias folhas de grafeno, uma empilhada em cima da outra, interagindo fortemente, assim, interagindo por interações interatômicas e gerando o grafite, que é o que nós temos nos nossos lápis grafite, tão comuns, né? Vamos ver os alótropos do fósforo. Primeiro nós temos o que? O fósforo branco, formado por 4 elementos, 4 átomos de fósforo. Então, o fósforo branco é um sólido amarelado com cheiro de alho fosforescente, brilha no escuro, mole e altamente venenoso. As moléculas possuem 4 átomos de fósforo que se agrupam no espaço. Segundo os vértices de uma pirâmide trigonal, possui densidade de 1,8 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Temperatura de fusão 44,1 graus Celsius. Temperatura de ebulição 280 graus Celsius. Isso aqui é porque assim que ele é sintetizado, ele fica esbranquiçadozinho, mas com o tempo ele vai ficando mais amarelado. Mas assim que você sintetiza o fósforo branco, ainda aquecido, ele tem essa cor branco, mas com o tempo ele vai ficando mais amarelado. Tem o fósforo vermelho, que é um sólido inodoro, não fosforescente, duro e não venenoso. Forma macromoléculas, ou seja, macromolécula, que é uma molécula muito grande, obtidas pela ligação consecutiva de N moléculas de P4. É como se fosse um polímero inorgânico, vamos dizer assim. Possui densidade igual a 2,36 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius, temperatura de fusão 593 graus Celsius e temperatura de ebulição 725 graus Celsius. O fósforo negro é um sólido negro e brilhante, conhecido por fósforo metálico de estrutura complexa, que conduz eletricidade, é obtido pelo aquecimento do fósforo branco a altas temperaturas. E aqui eu faço um resumozinho de como você se obtém os fósforos, né? esses diferentes tipos de fósforos, diferentes substâncias simples que o fósforo é capaz de formar. E eu ainda coloco mais uma, que é o fósforo violeta. E aqui nós temos que um gráfico de pressão no eixo Y por temperatura no eixo X, onde, partindo do fósforo branco, se eu aumentar a pressão em 12 bar, eu obtenho fósforo preto ou fósforo negro. Se eu aumentar a temperatura em 280 graus Celsius, eu saio do fósforo branco e obtenho o fósforo vermelho. E se eu aumentar a temperatura de 280 graus Celsius para 580 graus Celsius, de 1 a 2 semanas, deixando esse fósforo vermelho nessa condição aqui de 550 graus Celsius, eu obtenho o fósforo violeta. E por fim, vamos estudar os alótropos do enxofre. Os alótropos do enxofre, desde já, o enxofre é o que mais apresenta alótropos na natureza. Porém, nós não vamos estudar todos, vamos ver só aqui basicamente dois, que é o enxofre alfa e o enxofre beta, onde o alfa é rômbico e o beta é monoclínico. Ambos apresentam 8 átomos de enxofre na composição da sua estrutura. Ou seja, eles só vão se organizar de forma diferente no espaço, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui como se fosse tipo um balão, e aqui é como se fosse meio que mais cilíndrico, vamos dizer assim. Ou mais paralelepípedico, vamos dizer assim. Acredita-se ou apresenta-se na forma, no caso o enxofre alfa, ou também o enxofre rômbico. Ele apresenta-se na forma de cristais amarelos e transparentes encontrados em erupções vulcânicas. É a forma alotrópica mais estável do enxofre. Possui densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius e temperatura de fusão igual a 112,8 graus Celsius e temperatura de ebulição igual a 444,6 graus Celsius. Aqui nós também temos aqui, vamos ler só essa primeira parte, porque o resto é só propriedades
físicas do enxofre monoclínico. Então, mas o enxofre beta ou monoclínico apresenta-se na forma de cristais amarelos e opacos em forma de agulhas e é encontrado também em erupções vulcânicas. Lembrando que esse é mais instável. Aqui estão os valores de sua densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Como eu falei, o enxofre é o elemento que possui a maior variedade de formas alotrópicas, pois ele, vamos ver agora por quê. As suas formas alotrópicas do enxofre podem ser encontradas livres na natureza entre 444,6 graus Celsius e aproximadamente 1000 graus Celsius. São encontrados moléculas de S2, ou seja, 2 átomos de enxofre, 4 átomos de enxofre, 6 átomos de enxofre e 8 átomos de enxofre. Você veja aí a variedade que tem e como que essas moléculas elas podem se rearranjar no espaço de forma diferente a partir das condições de pressão e temperatura. Então, como não é o foco aqui no ensino médio de a gente estudar isso a fundo, então a gente só mostra aqui as principais. Isso daí para quem quiser estudar formas alotrópicas dos elementos na graduação em Química Inorgânica, com certeza vocês terão mais espaço e mais campo para aprofundar os seus estudos. Então, acima de 1000 graus Celsius, as moléculas de S2 podem se dissociar em enxofre atômico.